Incluímos mais 4 ligas no nosso painel interativo: Championship, Escócia Premiership, La Liga 2 e também Campeonato Argentino. No total você vai ter 17 ligas para você analisar todos os dados e indicadores que a BNR tem. Nós vamos voltar a comer picanha. Gols por partida, coeficiente de variação, média de gols, saldo de gols, média de cantos, coeficiente de variação de cantos, ambas marcam, média de pontos, coeficiente de variação de pontos, eficiência de XG, coeficiente de variação de XG, momentos dos gols, tendência de under e over, placares mais repetidos, marca primeiro, vence no HT, uma porrada de informações que você vai ter aqui das 17 ligas, e você pode ordenar da forma que você preferir, seja na Championship, seja na Escócia, seja na MLS, seja na Holanda. E um detalhe aqui, a gente tem o funcionamento de cada liga, para que você entenda se o time da quinta colocação ele tem algum interesse no campeonato, se é classificar para a Champions League, se ele está brigando para não cair. E isso vai fazer você ganhar muito tempo nas suas análises. Lá vem vocês aumentar o preço. Tava bom demais pra ser verdade. Não, a gente não vai aumentar o preço de nada, vai continuar igual. Vamos agora mostrar o painel de forma rápida. O time da casa, ele sempre vai ter a classificação geral, que é a classificação que ele está no campeonato, jogando em casa e fora, e a classificação casa, para você entender se é um time que joga melhor em casa ou fora de casa. Tá? E o adversário, a mesma coisa. Aqui você tem os últimos 5 jogos, e nesse botão aqui ele te mostra, né? Ele te dá uma informação a mais. A data mais recente está à esquerda, ou seja, o último jogo do Independiente foi uma derrota. Qual foi a derrota dele? Foi contra o Huracan, né? E aqui você tem a data e os placares dos jogos. Aqui você tem se ele marca primeiro, com quantos por cento ele marca primeiro, quando ele marca primeiro, qual o percentual de vezes que ele vence no HT, quando ele vence no HT, qual é o percentual de vezes que ele vence no FT, e se é um time que tem reviravoltas, porque aqui você consegue ver se é um time constante. Você que gosta de fazer draquito ou fazer qualquer outro método a favor do time que está vencendo, essas informações aqui valem muito para você traçar a sua estratégia. Gols. Sempre você tem esse botão aqui do ponto de interrogação, você passa o mouse aqui e você consegue ver o que significa. Nesse caso é média de gols jogando em casa. CV gols, o que é isso? Coeficiente de variação das médias dos gols, né? Porque não adianta um time ter uma média muito boa se ele marcou 10 gols em um jogo e 0 gols no segundo jogo, ele tem uma média de 5. Só que essa média não vale nada, porque ele não é um time constante, né? Então o coeficiente de variação serve para isso. Saldo de gols para você ver se é um time que vem bem em casa. Média de cantos, coeficiente de variação de cantos, BTTS é uma sigla em inglês, Both Teams to Score, que em português é ambas marcam, que a gente conhece. 60% dos jogos do Independente dentro de casa tem ambas marcam. Média de pontos. É um time que tem uma média de pontos alta, né? O que significa uma média de pontos alta? É um time que, se ele está próximo de 3, quer dizer que ele vence muito. E o coeficiente de variação também quer dizer se é um time constante. Se ele tem um coeficiente de variação alto, por exemplo, do Racing, é um time que oscila muito. Fora de casa ele ganha, empata, perde, ele não é um time muito constante. E aqui, eficiência de XG, que a gente tem vídeo aqui explicando, que nada mais é do que os gols esperados e os gols marcados. 0,72 quer dizer que é um time que cria muitas chances, mas não tem muita eficiência. Se a gente for pegar aqui, falando do XG, se a gente pegar aqui da Premier League, por exemplo, ó, o Liverpool é um time que tem uma eficiência de XG muito mais alta. Normalmente você vai ver um padrão aqui. Os times da ponta normalmente têm uma eficiência de XG melhor do que os times de baixo. Se você pegar na Ligue 1, os times da ponta têm uma eficiência de XG melhor do que os times de baixo. Na Liga de Portugal, os times da ponta têm uma eficiência de XG melhor que os times de baixo. E aí, quando você for ver em outros campeonatos, principalmente em campeonatos da segunda divisão, você vai ver que os times têm uma eficiência muito menor do que os times europeus. Ai, meu Deus! Eu já tomo head na primeira divisão. Agora, imagina na segunda divisão. É, Abelhinha, se você toma head em todas as divisões, é melhor você parar. E o coeficiente de variação, a mesma coisa. Aqui, o que a gente explica? Over HT e Under HT. Qual o percentual dos jogos do Independente jogando em casa tem Over HT e Under HT? Isso também serve para o FT. Over 0.5, Over 1.5 e Over 2.5. Over e Under, aqui você consegue bater o olho e ver que é um time majoritariamente Under no HT e também Under no FT. Minutos dos gols.
quando esse time faz gols, né? Você pega o Independente, ele tem muita incidência de gols no segundo tempo, no minuto 46 ao minuto 60, e também tem muita incidência de tomar gols no segundo tempo, do minuto 46 ao minuto 60. Isso serve tanto para o time da casa quanto para o time visitante. E aqui você tem as informações do time jogando em casa e aqui as informações do time jogando fora. Dito isso, temos os placares repetidos. Então, quando o Independente joga dentro de casa e quando o Racing joga fora de casa, quais são os placares mais repetidos que aconteceram nesse campeonato? Você que quer fazer lei CS, por exemplo, o lei 0-1, nesse caso, já teve uma incidência. Agora, o lei 0-2 não teve nenhuma incidência. Goleada teve apenas uma incidência, só que quando o algoritmo analisa todos os jogos, essa tendência de under das duas equipes, baixa incidência de gols levados e tomados do time da casa, o lei goleada favorito, pelo nosso algoritmo, já precifica que é uma oportunidade. E aqui você pode selecionar por liga, você pode selecionar da forma que você preferir. Opa, agora sim. Nesse campeonato escocês é muito fácil. Eu já fiz mais de 3 milhões em um jogo. Eu só tenho green. Beleza, Abelhão, a gente finge que acredita em você. Por exemplo, eu selecionei a Bundesliga 1, eu já tenho aqui o jogo que eu posso trabalhar na Bundesliga 1. Caso você queira selecionar por match odds, por exemplo, eu quero só trabalhar o lei fora. Você vai selecionar aqui o lei fora e você vai ter todos os times que têm essa tendência de lei fora. Nesse caso é o jogo do Sheffield e do Coventry City. Caso você queira filtrar por gols, você tem aqui tendência de over 1,5, scalping ou tendência de over 0.5 FT, caso o primeiro tempo seja 0-0. Também temos vídeo aqui no canal. Caso você queira filtrar apenas por goleada, né? Eu quero só fazer jogos em que tem o lei goleada. Fora, irmão. Já reservei o barco com as primas. Vamos sair do Brasil e chegar lá na Argentina depois dessas entradas no lei goleada. Muita gente fala que o campeonato argentino é excelente para lei goleada, tá? Então assim, Abeloco, juízo, não é para reservar barco, não é para dar win, fica tranquilo, tá? Não sejam inconsequentes. Já tá ticado aqui o método, você só vai selecionar o jogo. Por exemplo, você vai pegar a Vélez Sarsfield, você vai pegar um exemplo de lei goleada, você pode pegar um jogo também da Championship, Stoke City e Queen's Park Rangers, e aqui lei goleada favorito é sempre o favorito, é o time que tem a menor odd, tá? E também você pode filtrar por CS, que são os métodos que a gente tem aqui. Caso você queira fazer aqui, você faz o método, o filtro, lei 0-1 ou lei 2-2. Lei 0-1, você vai ter aqui todos os times que você pode trabalhar no lei 0-1, por exemplo. Você vê aqui um jogo do Ipswich e Wolves. E aqui você pode também filtrar por cantos, né? Mais de 7, mais de 8 cantos, você fica à vontade. Por equipe, você vai ter um raio-x um pouco mais aprofundado. Por exemplo, você vai pegar o Wolfsburg, por exemplo, ele é um time que joga melhor fora de casa do que dentro de casa. A odd média dele jogando fora de casa é muito melhor do que a odd média dele jogando em casa. Então, se você for fazer um back ou fazer um lay contra o adversário, por esse histórico, você consegue ter alguns insights, tá? E também aqui a gente tem a nossa lista do CS, que nesse caso a gente cobre todos os campeonatos do mundo, só o CS. Isso para facilitar, para ter a mesma informação dentro de um relatório só. Você pode selecionar aqui tendência de 0-1, tendência de 0-2. Caso você queira acessar isso em planilha, basta você clicar aqui que você vai acessar em planilha. Caso você queira acessar em lista, você clica aqui e você também vai acessar em lista. Quando que vocês vão mandar a lista que só tem green? Aquela que é só copiar e colar. Aquela da fórmula mágica. Não existe lista que só tem green, não existe lista que é copiar e colar. Todas as informações das nossas ferramentas são para facilitar a sua análise. São para você ganhar tempo, para você escolher as partidas de uma forma mais rápida e para você ter isso mais fácil. Mas talvez eu possa te ajudar nessa daqui. Muita gente pede para a gente ter uma lista de lei goleada e tudo mais. Quando você entrar no nosso grupo, você vai ter acesso a uma lista das próximas partidas em texto, que são exatamente as mesmas partidas que a gente cobre no nosso painel, tá? Você vai ter aqui em ordem cronológica, por exemplo, no dia 29, quais jogos você tem para fazer. Você já tem o link direto aqui da Betfair. Por exemplo, você vai pegar Watford e Plymouth, oportunidade de lei fora. E a gente explica aqui, entrada trader ou punter, né? Caso você queira fazer a punter. Vamos ver aqui, ó, Watford e Plymouth.
oportunidade de lei fora, tá? Então, se você quiser procurar aqui lei goleada, basta você vir aqui e você vai ter todos os times que têm uma tendência de lei goleada, tá? Então isso daqui é para facilitar, caso você queira ver um jogo em específico, caso você queira filtrar em algum campeonato específico, em horários que sejam melhores para você, aqui no nosso painel já está em ordem cronológica, mas você também pode acessar em forma de lista. Então, isso que eu queria deixar muito claro, e se você chegou agora no painel, caso você não saiba como mexer, a gente sempre tem aqui no canto como mexer no painel. É um vídeo explicativo. E isso em todas as nossas ferramentas. Na nossa base de dados a mesma coisa, como mexer na nossa base de dados, parte 1, parte 2, nos nossos resultados públicos, vídeo explicativo a gente tem aqui. E esse final eu queria agradecer todos os membros, todos os assinantes, porque a gente tem crescido bastante e quem está com a gente desde o começo sabe que a gente tem melhorado cada vez mais. A gente tem entregado mais ferramentas, a gente tem entregado mais ligas e isso só é possível se você assina o nosso grupo, se você se torna membro do canal, se você dá like, se você comenta, se você compartilha. Essas ferramentas são feitas de apostadores para apostadores. Nós aqui da BNR, a gente aposta. Isso daí surgiu para a gente ganhar tempo. E o que eu quero é que você ganhe tempo com essas ferramentas. Eu não quero que você pegue a informação, copie e cole. Tá? Se você quiser fazer isso, ok, mas o intuito aqui é que você comece a pensar de uma forma mais estatística, que você não fique dependendo só de pessoas, só de dicas, só de tips, porque esse é um caminho sem volta. A partir do momento que você sabe analisar, você consegue identificar se esse tipster é bom, se essa dica é boa, se esse time tem valor ou não, e aí você vai traçar o seu próprio caminho, porque a liberdade não tem preço. A partir do momento em que você consegue analisar um jogo sozinho, consegue ver se tem valor, consegue ir atrás sem precisar de outras pessoas te pegar na mão e falar o que você tem que fazer, cara, isso não tem preço. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.